A dor da rejeição em algumas pessoas é uma dor tão profunda que é como se fosse uma ferida na alma. Outras pessoas sentem essa dor em momentos esporádicos, mas não é tão profunda assim. O bem da verdade é que todos nós, seres humanos, carregamos essa ferida em maior ou menor grau. Tem pessoas que carregam essa ferida por toda uma vida e esse é um sentimento core. Elas sentem realmente como se elas fossem muito rejeitadas e outras pessoas isso aparece em momentos esporádicos da vida. Nesse vídeo aqui eu vou abordar com você os caminhos para você começar a curar esse sentimento tão doloroso que acontece em todos nós seres humanos. E eu preciso te dizer que a rejeição foi uma construção ao longo da sua vida, né, de forma inconsciente ou não. Então a gente vai aprender a desconstruir a rejeição. Se esse tema te interessa, já sabe, vem comigo depois da vinheta. Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Meu nome é Manuel Augusto, se você não me conhece ainda, eu sou fundador do Núcleo Terapêutico Sinapse, criador da metodologia MIRI, a metodologia integrativa de reconexão do eu. Se você quiser fazer o download do nosso mais novo e-book, Vá Além na Terapia, o link está aqui na descrição desse vídeo, ele vai ficar gratuito esse download por um tempo limitado, então aproveita. E sem mais delongas, né, eu quero trazer alguns vídeos aqui para você, para te ajudar a entender essas etapas de desconstrução desse sentimento tão profundo e que machuca tanto, que é a rejeição. E se eu fizesse uma pergunta para você, quando é que você se sente rejeitado? Eu vou pintar aqui alguns cenários e você vai ver se isso combina ou não com a sua realidade, né? Se existem outros cenários ou se é exatamente o que eu estou dizendo aqui para você. Quando as pessoas não te convidam para eventos, sejam festas, aniversários, qualquer evento que seja, ainda que seja uma reunião na casa de amigos, quando as pessoas te criticam, quando você não é reconhecido, quando você não é escolhido, né? Quando as pessoas não te assumem em diversas possibilidades, de repente é uma pessoa que você está saindo e ela não assume esse relacionamento, não te apresenta para os amigos, às vezes, né, é um trabalho onde você não foi escolhido, então você não subiu de cargo e outra pessoa que trabalha ao seu lado sim. Ou quando as pessoas não prestam atenção no que você fala, você está falando e você percebe sinais, a pessoa está no celular, ou de qualquer outra maneira te dá a sensação que elas não estão prestando atenção em você. Ou outras vezes quando as pessoas te interrompem. E quando você é trocado por outra pessoa. Bom, aqui eu pintei alguns cenários básicos que eu costumo ouvir em muitos dos meus atendimentos e experiências terapêuticas de pessoas que se sentem rejeitadas. O que eu acabei de trazer aqui para você são as situações nas quais as pessoas costumam se sentir mais rejeitados. Guarda esse nome que eu vou te falar. Tudo isso aqui que eu pintei e essas outras situações que vieram na sua cabeça quando você se sente rejeitado são apenas os gatilhos. Agora eu vou trazer os sentimentos de quem se sente rejeitado. Como assim? Eu me sinto rejeitado? Esse é os sentimentos. Então vamos chamar de subsentimentos, tá? Mas são sentimentos mais profundos. Quando você começa a se aprofundar, isso é muito particular de cada pessoa. Porque talvez um sentimento no nível aqui seja se sentir rejeitado, mas muitas pessoas, quando eu me aprofundo com elas, né, na terapia, onde quer que seja, elas começam a trazer esses outros sentimentos e eu quero ver se isso também acontece com você. Você se sente abandonado, preterido, desvalorizado, sem valor? Você não se sente ouvido, você não se sente visto, você não se sente percebido. Algumas pessoas se sentem como se elas fossem descartáveis, sem importância. Outras pessoas sentem como se elas fossem ignoradas, invisíveis, como se elas não fizessem parte. Me diz uma coisa, você se identificou com alguns desses sentimentos? Faltou algum? Se faltou, escreve aqui abaixo nos comentários desse vídeo. Mas basicamente eu trouxe os sentimentos principais. Agora a gente vai para uma outra etapa que são os pensamentos, né? Você está começando a entender que tem várias situações, tem os gatilhos, que é o que desperta o sentimento de rejeição, existe esse refinamento, né, de sentimentos, esses subsentimentos, o como no fundo eu me sinto quando eu me sinto rejeitado, né? Então tem esses outros sentimentos e aqui também tem uma qualidade de pensamentos. Então eu vou trazer alguns aqui e eu quero saber se você se identifica com ele. Eu não sou bom o suficiente.
ninguém se importa comigo. É como se eu não tivesse importância nenhuma. Eu sou um erro, eu não faço nada direito, eu não faço nada certo. Eu tenho que mudar. Se eu não mudar, as pessoas não vão me aceitar. Eu tenho que ser diferente para que as pessoas me aceitem. Eu tenho que ser diferente para que as pessoas me amem. Muitas vezes as pessoas se submetem, né, a se modificarem pelo que os outros vão falar para realmente conseguir um pouquinho de conexão, mas isso vem com um crescente ressentimento porque você não está sendo você mesmo. Você sempre tem que agradar o outro porque aquele pouquinho que ele te dá, as migalhas, né, pelo menos nutre um pouquinho de você, mas machuca muito mais ao mesmo tempo. Ninguém me aceita como eu sou. Eu não deveria estar aqui. Eu não pertenço a esse lugar. E olha só essa frase aqui, eu já ouvi isso tantas vezes. Se eu morrer, ninguém vai sentir a minha falta. Você se identifica com alguns desses pensamentos? Alguns outros surgem para você quando você se sente rejeitado? E olha só, agora a gente vai falar um pouquinho sobre comportamentos. O que acontece com você quando você se sente rejeitado? Então, quando acontece aquelas situações lá do início, né, quando você é desengatilhado, aquelas situações não te convidam para uma festa. Qual é o seu comportamento quando você se sente rejeitado? Lembra lá no início do vídeo os gatilhos, quando não te convidam para uma festa, quando você é interrompido, quando as pessoas não prestam atenção no que você fala, quando você não é assumido, assumida. Então qual é o seu comportamento? Você fica lutando migalhas ali pela pessoa, tentando se modificar para tentar encaixar com ela, ou você se isola? E muitas vezes as pessoas, quando elas se isolam, elas prometem para si mesma que nunca mais elas vão falar, que nunca mais elas vão pedir essas migalhas para essa outra pessoa, e adivinha só o que acontece? Em pouquíssimo tempo elas estão lá pedindo isso de novo, né? E cada vez que isso acontece, elas se culpam e se sentem ainda mais rejeitadas, se isolando, e parece que quando esse sentimento ameniza um pouquinho, às vezes não é com essa mesma pessoa. Eu faço uma tentativa com outra pessoa e a mesma situação acontece, e como a pessoa se sente de novo rejeitada. Isso vai ampliando, vai aumentando, vai solidificando no ser o sentimento de rejeição. Por que eu tô te trazendo todas essas características aqui? Porque você, para começar a desconstruir a rejeição, você tem que ter muita clareza sobre isso que eu tô te falando. Primeiro, identificar quais são os gatilhos, ou seja, o que precisa acontecer para você se sentir rejeitado. É muito importante que você também conheça os subsentimentos da rejeição, como lá no fundo, quando você se sente rejeitado, como é que você se sente? Ok? Essa é uma boa pergunta que você pode se fazer várias vezes quando você se sentir rejeitado. E mais do que isso, é importante saber também os seus pensamentos. Quais são os pensamentos que surgem quando você se sente rejeitado e quais são os seus comportamentos, como é a sua reação. Porque aqui eu estou começando a destrinchar com você algo que acontece em milésimos de segundo. Alguém não te convidou para uma festa, tá lá o sentimento, você começa a remoer aquilo, os pensamentos vem a sensação no seu corpo e o seu comportamento em seguida. Então é importante você começar cada vez, né, a identificar os gatilhos e saber, olha, isso aqui é o gatilho, tem algo acontecendo aqui. Quais são os meus pensamentos específicos? Quais são as minhas sensações e sentimentos mais profundos quando eu sou rejeitado, e principalmente quais são os meus comportamentos? Porque essa dança que você faz de forma inconsciente e automática, se você não tiver a clareza disso, vai continuar acontecendo. Nesse vídeo aqui eu só queria passar essa estrutura para você, porque nos próximos vídeos eu vou continuar te ajudando a desconstruir a rejeição em muitos outros níveis, tá? A gente vai falar bastante, né, agora sobre as fases da rejeição, ou seja, as raízes em todos os períodos da nossa vida que a rejeição pode acontecer e vai se acumulando, porque às vezes a gente pensa, né, quando começou a sua rejeição? Bom, quando eu tomei o primeiro pé na bunda, ali talvez foi só um momento que isso se despertou, mas isso é um tema para um próximo vídeo. Você inclusive pode deixar
deixar aqui nos comentários a coisa mais importante que você acha que eu devo falar, né, quando o tema é rejeição, porque eu vou trazer vários vídeos aqui para te ajudar a desconstruir esse processo dentro de você, porque ele é bastante doloroso e eu acredito que você não aguenta mais isso, não é verdade? Bom, eu não tô aqui para convencer ninguém de nada, eu quis compartilhar isso com você. Escreve aqui nos comentários como isso te ajudou também. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí. Se não gostou, dedão para baixo, tá tudo bem com isso, tá? E se inscreve no canal para você não perder a notificação dos próximos vídeos, onde a gente vai organizar toda essa desconstrução, tá joia? Nesse vídeo eu vou ficando por aqui, você já sabe. Te vejo no próximo. Impressionante como que a gente vai crescendo. Eu falo que um MIRI, falei isso para minha mãe ontem, que eu falei, gente, um MIRI vale 10 sessões de terapia fácil, né? Das coisas que a gente acessa, é diferente, é impressionante. Gratidão, gente, gratidão.